No meu aqui são 4h30 em ponto. É isso? Então nós vamos começar, né? Pontualmente. Vamos ficar em pé para dar início então à nossa catequese nesta tarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. A nós descende divina luz, a nós descende divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus, em nossas almas acendei o amor de Jesus. Podemos sentar? Quero agradecer a todos os que puderam ouvir mais esta nossa catequese desta tarde, e apenas para recapitular um pouco, desde que nós começamos estas catequeses em setembro do ano passado, nós começamos a motivar a leitura da Palavra de Deus, e estamos fazendo um percurso, um itinerário, com a finalidade de conhecermos um pouco mais e melhor a palavra, mergulhando na palavra. E nós então começamos lendo a primeira carta de São João e na sequência o Evangelho de João. Falamos um pouco sobre a literatura joanina. Depois partimos para o Evangelho de São Marcos. Aprofundamos também aquele Evangelho e na sequência fomos para o Evangelho de Lucas e na sequência de Lucas os Atos dos Apóstolos. Lucas e os Atos dos Apóstolos são dois textos, dois livros do Novo Testamento ligados porque tem o mesmo autor, Lucas. Depois nós começamos então a ler e meditar um pouco sobre as pequenas cartas de São Paulo. Pequenas, a gente diz, no tamanho, são cartas não longas, né? E nós então fizemos esta leitura de Gálatas, Efésios, Filipenses e Colossenses, isto lá em fevereiro. Depois, em março, 1ª e 2ª Tessalonicenses. Abril tivemos a Páscoa, a Semana Santa, não é? E agora em maio nós então vamos conversar sobre a primeira carta de Timóteo, de São Paulo a Timóteo, não é? Vocês conseguiram ler em casa esta carta? Ela é bem curtinha, não é? São 6 capítulos, a gente lê com rapidez. Vamos conversar um pouquinho sobre ela então. Não é o caso de nós demorarmos muito neste assunto que eu vou dizer agora, mas alguns estudiosos, exegetas, aqueles que vão se aprofundando no estilo literário, na maneira de escrever, no jeito, nas características do autor, no emprego de um determinado vocabulário, porque é um
assim, não é? Uma pessoa que escreve textos diferentes, parece que ela tem um certo percentual de palavras comuns que ela usa quase que em todos os seus textos. E podemos até dizer que são palavras que compõem um vocabulário, de certa forma, próprio daquele autor. Então não é difícil, olhando o conjunto das cartas de Paulo, ver um vocabulário comum que se repete de uma carta para outra. E alguns estudiosos percebem que quando se trata da carta, tanto a primeira carta quanto a segunda carta de São Paulo a Timóteo, parece que há uma interrupção desse vocabulário próprio, característico de Paulo. Então surge toda uma conversa: será que foi ele mesmo, Paulo, quem redigiu esta carta dirigida a Timóteo? É uma dúvida que os estudiosos se colocam. Mas mesmo diante desta dúvida, eles não é que desconsideram a ligação com Paulo. O que eles dizem é: pode ter sido um discípulo de Paulo que teria escrito a Timóteo em nome de Paulo. Entenderam? De qualquer forma, é alguém próximo. A gente diz, é alguém do círculo, ou, se preferirem, é alguém da escola paulina. Isso é importante. Então, como quer que seja, é uma carta muito importante, cuja canonicidade não se questiona, não é? A Igreja, em sua tradição, nunca questionou a inspiração desta carta, e ela consta no cânon, não é, do Novo Testamento, tanto a primeira quanto a segunda carta de São Paulo, dirigidas a Timóteo. É importante dizermos também que a segunda carta e a carta a Tito, se vocês irem folheando um pouquinho, né, na sequência, nós temos a segunda, que é ainda mais curtinha, com 4 capítulos, e depois temos a carta a Tito, com 3 capítulos. Estas 3 cartas, primeira e segunda Timóteo e Tito, formam o que nós chamamos de cartas pastorais dentro da literatura paulina. Por que esta terminologia pastoral? A palavra pastoral vem do quê? De pastor. Então, diferentemente do que acontece com outras cartas de São Paulo, que ele dirige a comunidades, estas ele dirige a pessoas em concreto. Ele dirige a pastores. Ele dirige a Timóteo e Tito, que foram inquestionavelmente seus companheiros de missão, né? São citados em outras passagens, né? Em outras cartas. Paulo se dirige a eles como pastores constituídos de comunidades específicas, comunidades que foram confiadas aos cuidados dos dois. Por isso a terminologia cartas pastorais são praticamente instruções de Paulo para aqueles que deviam pastorear as comunidades onde se encontravam. Então, isso é uma coisa interessante. Tanto é que no linguajar, no desenvolvimento da carta, Paulo não se aprofunda em temas propriamente doutrinais, mas ele insiste na conduta e no modo de organizar a comunidade, a conduta dos membros e o modo de organizar as comunidades. Nós falávamos desde o início deste ano, né? Porque Paulo tem este costume de escrever cartas.
Paulo andou muito, percorreu muitas regiões, por onde ele passou, ele foi plantando comunidades, não é? Comunidades que ele não deixava para trás, comunidades com as quais ele fazia questão de manter vínculo. Por isso esta troca de cartas, sempre com exortações muito veementes, com correções e incentivos que Paulo enviava a estas comunidades para que não se desviassem da fé em Jesus Cristo, a partir do anúncio primeiro, que nós chamamos de, vocês lembram, tem um nome próprio, vocabulário grego, para dizer anúncio primeiro. Como que é esta palavrinha? Nós falamos aqui já algumas aulas atrás, pode ter caído no esquecimento. É uma palavra bem diferente, que a gente não está habituado. Mas eu vou repetir para a gente ir gravando. Querigma. Você lembram? Não falei? Querigma. Querigma é uma palavrinha do grego que significa primeiro anúncio. Primeiro anúncio de Cristo, evidentemente. O essencial da mensagem cristã. Dizer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que se fez carne, que veio a este mundo, que morreu, ressuscitou e assim nos deu a salvação. Este é o primeiro, o fundamental anúncio da vida cristã: anunciar Jesus Cristo, e este crucificado, ressuscitado. É isto que está no coração, na paixão de Paulo, e por onde ele passa, ele deixa este primeiro anúncio que depois se desdobra, se aprofunda, gerando a vida de fé em comunidades muito vivas. Claro, comunidades que também passam por percalços, dependendo do lugar, dependendo das características das comunidades, mas ele não abandona estas comunidades, ele se mantém unido a elas, sem parar suas viagens missionárias, se comunicando por meio destas cartas. Bom, então não se esqueçam, primeira e segunda cartas de São Paulo a Timóteo e carta de São Paulo a Tito são chamadas de cartas como pastorais. Muito bem, porque aí Paulo se dirige a estas figuras importantes que são lideranças na condução das comunidades, não é? Quais pastores dessas comunidades, dando recomendações para que eles pudessem pastorear estas comunidades. Muito bem. Quero dizer também uma palavrinha sobre, mais ou menos, a datação desta primeira. Hoje nós vamos nos ater um pouco mais à primeira carta de São Paulo a Timóteo. Quanto à data, ao que tudo indica, Paulo vive neste momento a situação difícil de sua prisão em Roma. Todos sabemos que Paulo, depois de muitas andanças, de muita missão, vai parar em Roma, é conduzido a Roma, onde vai ser julgado. Possivelmente tenha decidido ir a Roma, quem sabe para levar um pouco de alento à comunidade cristã ali presente, porque ali nos anos 60 depois de Cristo, Roma, a comunidade cristã de Roma estava sendo agitada por aquilo que a gente chama de primeira onda de perseguição, sobretudo a perseguição deflagrada pelo imperador Nero, aquele mesmo que entrou para a história por ter ateado fogo na cidade de Roma.
acusação que se levantou contra os cristãos como tendo sido os causadores daquela tragédia. Foi um incêndio de grandes proporções, que destruiu boa parte da cidade. Talvez Paulo tivesse desejado ir para Roma para levar um pouco de alento para a comunidade cristã, que já vinha, portanto, lidando com um ambiente hostil a ela, um ambiente de perseguição. O fato é que ali estando, ele será preso e será julgado, não é? E condenado à morte por decapitação. Inclusive, eu tive a oportunidade agora, nesta viagem, de visitar o cárcere Mamertino, que fica dentro do complexo das ruínas da antiga Roma, e que, segundo a tradição, foi o cárcere onde estiveram presos Pedro e Paulo antes de sofrerem, não é, a condenação por parte do Império. É muito impressionante ver tudo aquilo. Um cárcere no qual o condenado, ou aquele que estava por ser condenado, aquele que estava em processo de julgamento, ficava submetido a situações difíceis, inclusive num ambiente que era alagado, não é? A pessoa ficava com água até o tornozelo, em tempo todo, tempo integral. Imaginem o que é isso. Então, provavelmente ali estando Paulo, neste momento da sua prisão em Roma, é que ele pode ter escrito, não é, esta carta a Timóteo. Por que eu digo possivelmente? Pode ter sido assim, porque nós não temos nenhuma escrita que confirme, que comprove mesmo, não é? Não tem a data. Então, são estimativas que quem estuda vai nos fornecer, né? É uma probabilidade bastante consistente. Mas nós não estamos tanto preocupados em saber a data. Para os nossos objetivos aqui, mais importante do que saber o ano que essa carta foi escrita, é olhar o conteúdo dela. E isso é importante, porque estas instruções do apóstolo das nações para Timóteo são instruções válidas para nós também nos dias de hoje. Bom, tendo feita esta apresentação, eu quero já com vocês, por isso peço que vocês peguem a Bíblia, todos já devem ter aí a Bíblia aberta na primeira epístola, na primeira carta a Timóteo. Abro parênteses para dizer: epístola e carta é a mesma coisa, né? Fecho parênteses, tá bom? Às vezes para a gente pode parecer tão óbvio, mas nem todo mundo pode ter esse entendimento. Então, epístola, em algumas Bíblias vocês vão encontrar assim, epístola, outras carta, é a mesma coisa. Bom, epístola é uma carta. Vamos começar a ler juntos. Não sei se nós vamos ler toda ela, mas eu vou pegar as partes mais significativas que vale a pena ter algum comentário. Vamos lá no primeiro capítulo desta carta. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador. De Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Vejam que bonito, é a saudação, é a parte introdutória da carta. Quando a gente, atualmente não se escreve mais carta, né? Eu ainda sou do tempo que a gente escrevia carta do século passado,
da era paleozoica, a gente ainda escrevia carta. E quando escrevíamos uma carta, sempre colocávamos uma introdução. Prezado José, uma saudação afetuosa a você. Espero que esta carta te encontre bem. Não é assim? A gente sempre introduz. Tem um cabeçalho que a gente coloca. É o que nós acabamos de ler. Vejam que bonito como Paulo se dirige à pessoa de Timóteo. Meu verdadeiro filho na fé. Meu verdadeiro filho na fé. Quem foi, afinal, este Timóteo? Precisamos dizer isso, uma palavra a respeito do destinatário da carta. Foi um discípulo de Paulo, não é? Provavelmente oriundo de Listra e de Icônio. Teve sua família com os genitores, de origem grega e judaica. Por esse motivo ele não era circuncidado, o pai não era judeu, era grego. Ele não tinha a observância das prescrições judaicas, mas depois que ele encontra Paulo, na segunda viagem missionária de Paulo, ele se faz circuncidar, porque considerou que o fato de aderir, tendo ele também um pezinho no judaísmo, o fato de ele ser um fiel observante das prescrições judaicas, facilitaria a sua missão ao lado do apóstolo Paulo. Paulo faz referência a ele em outras circunstâncias. O fato de que ele foi circuncidado, por exemplo, está lá em Atos, capítulo 16, versículo 3. Vejam como diz São Paulo na carta aos Filipenses, sempre a respeito de Timóteo. Sabeis que prova deu, como um filho ao lado do Pai, ele serviu comigo à causa do Evangelho. De novo, lá em Filipenses, Paulo o chama de filho. Bonito. Lá na carta aos Coríntios, São Paulo diz assim: enviei-vos Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor. E também na primeira carta aos Coríntios: ninguém o menospreze, pois trabalha na obra do Senhor como eu. Em Hebreus está assim: sabei que o nosso irmão Timóteo foi libertado. São várias as referências a este Timóteo, que segundo a tradição da igreja, será considerado o primeiro bispo, o primeiro episcopo, palavra que aparece aqui nesta carta, de Éfeso. E a liturgia da igreja celebra conjuntamente estes dois companheiros de Paulo, Timóteo e Tito, santos Timóteo e Tito. Vejam que bonito, então, esta ligação afetiva de Paulo com um de seus companheiros. Existiram outros, o próprio Lucas, como nós já falamos aqui, quando tratamos do Evangelho e dos Atos dos Apóstolos. Foi companheiro de Paulo, Timóteo, Tito, Silas, Barnabé. Paulo foi arrebanhando no seu entorno uma verdadeira equipe de missão, uma equipe missionária. Alguns seguiram com ele. Por exemplo, é bem provável que enquanto ele escreve a Timóteo, Lucas ainda esteja ao lado de Paulo. Ao passo que outros, como é o caso de Timóteo, vão sendo designados para permanecer nas comunidades, praticamente no lugar da figura
tão eloquente do apóstolo Paulo, né? A carta segue: se eu te recomendei permanecer em Éfeso quando estava de viagem para a Macedônia, foi para admoestares alguns a não ensinarem outra doutrina, nem se ocuparem com fábulas e genealogias sem fim, as quais favorecem mais as discussões do que o desígnio de Deus que se realiza na fé. Então aqui já foi citado Éfeso. Paulo pediu que Timóteo permanecesse em Éfeso. Por quê? Por qual motivo? Para admoestar alguns. Admoestar significa exortar, orientar alguns a não ensinarem outra doutrina que não a mensagem cristã. Ora, em outro momento nós também já falamos que naquele primeiro século depois de Cristo, momento em que se vive, não é, este contexto missionário, havia muita interferência externa nas comunidades cristãs. Uma das interferências vinha por parte de correntes internas ao próprio judaísmo, que interferiam na organização da comunidade cristã. Inclusive, a primeira leitura de hoje, dos Atos dos Apóstolos, traz um pouco este contexto das controvérsias judaizantes, não é? Que geravam grandes polêmicas e discussões no seio das comunidades cristãs. Nós estamos em comunidades que não são propriamente de judeus, nós estamos em contextos do paganismo, sobretudo o paganismo grego. Mas por que então esta preocupação com as ideias judaicas? Nós não podemos nos esquecer que o judaísmo também estava presente, né, para fora do território da Palestina e presente nestas grandes cidades da Ásia Menor, como por exemplo Éfeso. Então, havia esta preocupação em relação aos pagãos. Alguns diziam, alguns cristãos, mas ainda com o pé no judaísmo, diziam assim: olha, os pagãos, se quiserem ser como nós, primeiro vão ter que fazer como nós. Primeiro serem judeus e depois serem batizados. Então os homens vão circuncidar primeiro, para depois abraçar a fé em Cristo Jesus. E aí toda uma polêmica que levou Paulo a ir a Jerusalém, discutir a questão com Pedro e os outros apóstolos. O que devemos fazer em relação aos pagãos? E aí a grande conclusão a que se chega é esta: chegamos ao consenso. O Espírito Santo, nós e o Espírito Santo, como está inclusive na primeira leitura, não é? Nós e o Espírito Santo, quer dizer, discerniram, conversaram e à luz do Espírito tomaram uma decisão. Não é necessário impor aos pagãos a obrigatoriedade da observância das normas judaicas, apenas que eles se abstenham das carnes oferecidas aos ídolos, não é? Que se abstenham das práticas pagãs, não é? Como ouvimos na leitura. Além destas interferências, vocês imaginam que polêmicas que não surgiam através de uma ou outra pessoa que chegava na comunidade já bagunçando tudo e dizendo: alguns não podem estar aqui. Naquele tempo também havia polêmicas, atritos. As comunidades cristãs, desde que nascem, são comunidades compostas por pessoas como nós, né? Então, convivem com dilemas humanos.
O fato é que não eram só as polêmicas de ordem judaizante, mas havia também uma certa dificuldade em lidar com alguns pensamentos, ideias que vinham das tradições filosóficas gregas. Por exemplo, uma forte corrente que se formou e que influenciava, inclusive, a vida das comunidades cristãs, que era o gnosticismo. Eu já falei dele também, acho que lá nas primeiras catequeses. O gnosticismo, não vamos detalhar muito, não é? Uma questão bastante longa, levaria muito tempo para nós detalharmos, basta saber. É uma corrente de pensamento, praticamente uma corrente filosófica, que gerava dentro da comunidade cristã graves polêmicas, inclusive de ordem doutrinal, porque a gnose, o gnosticismo, com base num dualismo platônico, dizia que a carne é totalmente desprezível, o que importa é o espírito. Com isto, joga-se por terra o princípio fundamental do querigma cristão. Ora, se a carne não serve para nada, Deus se fez carne. O gnosticismo dizia assim: isso é um absurdo. Afirmar que Deus se fez homem é um absurdo e é um erro, quando na verdade isso está no fundamento da fé cristã. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, para usar as palavras lá de João. A mesma coisa se diga em relação ao mistério da ressurreição. Você lembra quando Paulo vai pregar em Atenas, no Areópago de Atenas, e ele então chega tentando se inserir na cultura ali dos pagãos? Ele diz assim: atenienses, eu vi que vocês têm aqui altares a todos os deuses vossos. Eu vi que tem um altar lá escrito ao Deus desconhecido. Pois bem, eu vim anunciar quem é esse Deus desconhecido. E aí ele anuncia o querigma: Jesus Cristo, Filho de Deus, se fez homem, veio a este mundo, morreu e ressuscitou, está vivo. Quando Paulo falou em ressurreição, voltou à vida, voltou a ter corpo de novo, os gregos ficaram assustados. Olha, isso é um absurdo. Não há vantagem nenhuma em a alma voltar ao corpo e a vida material, inclusive, não é, se concretizar. Então, dou rapidamente esses exemplos para dizer que o gnosticismo bombardeava a base da mensagem cristã. Pois bem, importante saber tudo isso, voltando aqui na carta. Se eu te recomendei permanecer em Éfeso quando estava de viagem para a Macedônia, foi para admoestares alguns a não ensinarem outra doutrina, nem se ocuparem com fábulas e genealogias sem fim, as quais favorecem mais as discussões do que o desígnio de Deus que se realiza na fé. A finalidade desta admoestação é a caridade. Por que instruir, admoestar? Em nome da caridade. Olha o conceito de Paulo: admoestar os que ensinam doutrinas erradas para que se corrijam, isto em nome da caridade. Corrigir o erro é um ato de caridade. Aliás, não é à toa que na nossa fé cristã, não é? Corrigir, instruir quem não sabe, quem está no erro, é uma obra de misericórdia.
misericórdia não corporal, mas espiritual, né? E isto, a finalidade é a caridade, que procede de coração puro, de boa consciência e de fé sem hipocrisia. Paulo rasga o verbo. Fé sem hipocrisia. O que é o Evangelho é o Evangelho. Não se adultere o Evangelho de Cristo. Não há nada de discussões, de teorias humanas que possa substituir o Evangelho. Sem hipocrisia. Vocês sabem que a palavra hipocrisia, naquela cultura da antiguidade, dizia respeito à máscara, não é? Que os atores que iam para o teatro usavam para representar papéis. Hipocrisia era o nome da máscara. Depois ela adquiriu um sentido moral, referente à atitude ou às atitudes de uma pessoa, que pode ser autêntica ou pode ser hipócrita, que pode ser verdadeira ou pode ser falsa, dissimulada. Então, aí o sentido, né, originário desta palavra mudou para dizer aquela pessoa que usa uma máscara que esconde quem ela verdadeiramente é, mostra uma coisa, mas é outra. Falsidade, duplicidade, dicotomia, certo? Então, o que Paulo mais procura é uma fé sem hipocrisia, autêntica, verdadeira. Desviando-se alguns desta linha, perderam-se em palavreado frívolo, pretendendo passar por doutores da lei, quando não sabem nem o que dizem e nem o que afirmam tão fortemente. Está vendo? Ele acaba com os doutores. Chegavam alguns imbuídos de autoridade na comunidade, dizendo: eu vou falar aqui o que é certo e o que não é certo. Paulo já diz para Timóteo: corrija essa gente, exorta a se corrigirem, para que a comunidade no seu conjunto não se desvie da reta fé, não é? Minha gente, isso até hoje. A figura do pastor na comunidade é de exercer zelo no sentido de salvaguardar, de conservar a reta doutrina, o reto ensinamento. Se a figura do pastor na comunidade constata que há desvio, ele precisa corrigir em sã consciência, em reta consciência, porque aqui está em jogo a verdade, verdade que não pode ser omitida. Olhem a fina consciência de Paulo, ajudar Timóteo, orientá-lo para que na condição de pastor ele salvaguardasse o depósito da fé, a sã doutrina. Sabemos, com efeito, que a lei é boa, conquanto seja usada segundo as regras, sabendo que ela não é destinada ao justo, mas aos iníquos e rebeldes, ímpios e pecadores, sacrílegos e profanadores, parricidas e matricidas, homicidas, impudicos, pederastas, mercadores de escravos, mentirosos, perjuros, e para tudo que se oponha à sã doutrina, segundo o Evangelho da glória do Deus bendito, que lhe foi confiado. Estão vendo? O homem vai com navalha, bisturi na mão. Precisa corrigir. Precisa corrigir. A lei é boa, mas a lei não é tudo. A lei, quando nós dizemos, aqui na minha Bíblia está com letra maiúscula, eu acho que aí também. De que lei se está falando? A lei de Moisés, a lei do Antigo Testamento.
A lei da antiga aliança tem importância? Tem. Não vinha abolir a lei e os profetas, mas dar pleno cumprimento. Então, o pleno cumprimento da lei é Jesus Cristo. Então, a lei, pela lei, não serve para nada. A lei, à luz de Jesus, que aliás resume toda a lei no amor a Deus e ao próximo, aí sim. É isso que Paulo está dizendo. Sou agradecido para com aquele que me deu força, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me julgou fiel, tomando-me para o seu serviço, a mim, que outrora era blasfemo, perseguidor e insolente. Paulo é duro com os outros, mas ele é duro consigo mesmo também. Vocês sabem, Paulo, antes de se converter, ele perseguia os cristãos, não é? Se opunha à fé cristã. Estava lá nos Atos dos Apóstolos, ele estava presente no momento do apedrejamento de Estevão. Estava lá, Saulo, assistindo aquela cena. Então, ele é muito consciente e verdadeiro em relação a si mesmo. Sou agradecido para com aquele que me deu força, de Cristo Jesus, nosso Senhor, que me julgou fiel, tomando-me para o seu serviço, a mim que outrora era blasfemo, perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, porque agi por ignorância na incredulidade. Superabundou, porém, para mim a graça de nosso Senhor, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o primeiro. Se me foi feita misericórdia, foi para que em mim primeiro Cristo Jesus demonstrasse toda a sua longanimidade, como exemplo para quantos nele hão de crer para a vida eterna. E é por isso que Paulo ensina a Timóteo a corrigir em nome da caridade, porque quem erra pode estar errando por ignorância, como aconteceu com ele mesmo, ele acabou de dizer. Por isso, esta caridade com a qual se deve admoestar, ela é importante, mas é preciso corrigir. Ao Rei dos séculos, ao Deus incorruptível, invisível e único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Esta é a instrução que te confio, Timóteo, meu filho, segundo as profecias pronunciadas outrora sobre ti. Combate firmado nelas o bom combate, com fé e boa consciência, pois alguns, rejeitando a boa consciência, naufragaram na fé. Dentre esses se encontram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, a fim de que aprendam a não mais blasfemar. Pesado, né? Mas vocês sabem, não é fácil a missão de corrigir. E lá, no início das comunidades de fé, quando havia alguém que errava, devia ser corrigido na caridade. Não se corrigiu a pessoa deve ser desligada da comunidade. E era desligada da comunidade. Vai fazer isso hoje. Vira notícia na internet, nos 4 cantos do mundo. Mas tem que servir. Em nome da caridade, corrigiu. A pessoa não quis ser corrigida e não quer levar a vida cristã, então não tem lugar dela propriamente na comunidade. Aqui Paulo fez isso com Himeneu e Alexandre.
Capítulo 2 segue dizendo assim: recomendo, pois, antes de tudo, que se façam pedidos, orações, súplicas e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que detêm a autoridade, a fim de que levemos uma vida calma e serena, com toda piedade e dignidade. Eis o que é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, um homem, Cristo Jesus, que se deu em resgate por todos. Este é o testemunho dado nos tempos estabelecidos, e para o qual fui designado pregador e apóstolo. Digo a verdade, não minto, doutor das nações na fé e na verdade. Quero, portanto, que os homens orem em todo lugar, erguendo mãos santas, sem ira e sem animosidade. Não minto, digo a verdade. E este é o testemunho. E esse testemunho, Paulo está na iminência de dar com o seu próprio sangue. Lá neste tempo, nas origens da igreja, das comunidades, testemunho, dar testemunho, era uma expressão usada para designar o martírio. Quando vocês ouvirem isso, a pessoa deu testemunho de Cristo, quer dizer, não só que ela anunciou com a boca, com as palavras, mas também que ela confirmou o seu anúncio derramando o seu sangue. Na Páscoa, eu até nas homilias dizia isso a respeito da ressurreição de Jesus, que muitos dizem assim, é uma fábula, é uma mentira, um mito, que um grupo de alucinados, de loucos, inventou e saiu falando no mundo. Não, isso acontece nos nossos dias, não naquele primeiro século. É hoje que se faz fake news. Espera aí, nós estamos invertendo as coisas. Hoje se constrói uma mentira, se veicula a mentira como se fosse a maior verdade, e pior, para lucrar, para ganhar dinheiro. E quem constrói mentiras, não é, para o ambiente virtual, ganha, lucra. Agora, nesse contexto aqui, não. Eu pergunto, quem é que constrói uma fake news que teria coragem de se deixar ferir e derramar o sangue pela mentira que ela sustenta? Acho que não. Eles disseram, é verdade, olha aqui Paulo, não minto, é verdade. Para mim, a verdade é uma questão de honra. Pode me tirar a vida, dou o meu sangue para atestar o que eu estou anunciando. Bom, isto deve ser para nós convincente. Vejam agora, a partir do versículo 9 do capítulo 2, Paulo começa a orientar Timóteo quanto à conduta de pessoas dentro da comunidade. Ele primeiro dá instruções sobre o comportamento das mulheres, sobre o episcopo, o bispo, sobre os diáconos, sobre os falsos doutores, os fiéis em geral, as viúvas, os presbíteros e até os escravos. Para todas estas categorias de pessoas, Paulo vai dar instruções. O que ele fala aqui a respeito das mulheres pode chocar um pouquinho os ouvidos. Muita calma nesta hora, não é? Mas naquele contexto histórico, não é? Em que a mulher
não tinha dignidade, não tinha valor na sociedade. Nós temos que considerar, em primeiro lugar, que a comunidade cristã é o primeiro ambiente em que uma mulher será acolhida e integrada ao convívio. Vejam o que Paulo diz: quanto às mulheres, que elas tenham roupas decentes, se enfeitem com pudor e modéstia, nem tranças, nem objetos de ouro, pérolas ou vestuário suntuoso, mas que se ornem, ao contrário, com boas obras, como convém a mulheres que se professam piedosas. Durante a instrução, a mulher conserve o silêncio com toda a submissão. Não permito que a mulher ensine ou domine o homem, que conserve, pois, o silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e não foi Adão que foi seduzido, mas a mulher que, seduzida, caiu em transgressão. Entretanto, ela será salva pela sua maternidade, desde que, com modéstia, permaneça na fé, no amor e na santidade. No fundo, Paulo não está subjugando a mulher, pelo contrário, ele está garantindo à mulher o seu lugar na comunidade, inclusive na instrução, coisa que nenhum outro lugar permitia à mulher. E depois, além disso, ele está falando da dignidade da mulher piedosa que foi resgatada, redimida ao lado do homem. Interessante e bonita esta expressão, que a mulher se adorne não exteriormente, mas se adorne com boas obras. Bonito. Depois vem instruções ao episcopo. A palavra episcopo, vocês sabem, significa bispo. Episcopo é aquele que olha do alto e em volta. Ele olha do alto e em volta. Imagine alguém, um vigilante que está numa torre, uma guarita, e olha à sua volta o tempo todo para garantir a segurança. Este é o sentido da palavra episcopo. Epicentro, não é? Por exemplo, é girar em volta. Episcopo é aquele que exerce uma vigilância. Que vigilância é esta? Para o controle, para dominar? Não. É a vigilância para garantir a segurança da comunidade de fé. O bispo na comunidade é aquele que, por excelência, tem a missão de salvaguardar que ninguém se perca, que ninguém se desvie, que a comunidade, que o rebanho esteja reunido. Por isso ele olha do alto, não é por uma questão de superioridade, de domínio, de subjugo, não. É para olhar o conjunto da comunidade. O episcopo, se alguém aspira ao cargo de episcopo, boa obra deseja. É preciso, porém, que o episcopo seja irrepreensível, esposo de uma única mulher, ainda se prevê o casamento, óbvio, sóbrio, cheio de bom senso, simples no vestir. Não só as mulheres têm que ter modéstia, o homem também tem que ser simples no vestir. O cristão tem que ser simples, modesto, sóbrio, hospitaleiro, competente no ensino, nem dado ao vinho, nem briguento, mas indulgente, pacífico, desinteresseiro. Que ele saiba governar bem a própria casa,
mantendo os filhos na submissão com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar bem a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Que não seja recém-convertido, a fim de que não se ensoberbeça e incorra na condenação que cabe ao diabo. Além disso, é preciso que os de fora lhe deem bom testemunho, para não cair no descrédito e nos laços do diabo. Estão vendo? Instruções bem concretas na escolha daqueles que vão exercer a função de episcopos. O mesmo vai falar dos diáconos, o mesmo vai falar dos falsos doutores e dos fiéis em geral. Depois, Paulo, dirigindo-se a Timóteo, escreve longamente a respeito das viúvas. Olha que interessante. As viúvas eram as que mais estavam em situação de fragilidade naquele tempo. Hoje, uma mulher, se fica viúva, tem um amparo de lei. Ela pode ter direito a uma pensão. Hoje, por exemplo, herança, se o marido tem herança, ela passa para ela, se o marido morre. A lei salvaguarda estas coisas, o sustento da mulher. Naquele tempo não. Por isso que eu digo, insisto, vocês não estranhem quando Paulo fala daquele jeito a respeito das mulheres, porque fora da comunidade cristã, a mulher era ainda mais inferiorizada, ela era pisada. Se uma mulher ficasse viúva, ela não tinha direito a nada, passava para os irmãos do falecido, mas não para a esposa. A ponto de muitas viúvas passarem fome, juntamente, se tinham filhos, juntamente com os órfãos. Eram situações sociais muito gritantes e absurdas. Por isso que as viúvas serão as primeiras a serem amparadas pela caridade da comunidade cristã. Socorrer na caridade os órfãos e as viúvas é dever da comunidade cristã. Então, Paulo orienta Timóteo também no acolhimento a elas, dizendo assim: aquelas que são verdadeiramente viúvas, porque tinha algumas que, não é que tenha dúvida se o marido morreu mesmo ou não, não é isso, mas algumas viúvas eram de famílias de boas condições e a família acabava socorrendo, materialmente sustentando. Outras não, como eu acabei de dizer, ficavam com uma mão na frente e outra atrás e não tinham condições. São estas. Se são verdadeiramente viúvas, Timóteo, atento, porque elas precisam ser acolhidas na caridade. Uma viúva já idosa, ela deve ser inserida na comunidade de fé e ela pode exercer ofícios dentro da comunidade de fé. Uma viúva jovem, diz Paulo, aconselha a se casar de novo. Olha só, ele vai dando instruções sobre todas as situações. É muito bonito. Bom, chegamos ao fim desta carta tão eloquente, quando ele fala também aos ricos. Vamos ler ali do capítulo 6, para terminar, o versículo 11 em diante. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. De novo, combate o bom combate da fé,
conquista a vida eterna para a qual foste chamado, como reconheceste numa bela profissão de fé diante de muitas testemunhas. Eu te ordeno diante de Deus, que dá a vida a todas as coisas, e de Cristo Jesus, que deu testemunho diante de Pôncio Pilatos, numa bela profissão de fé, guarda o mandamento imaculado, irrepreensível, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, que mostrará nos tempos estabelecidos. Quer dizer, fica firme até o fim, Timóteo. Não te desvies, não te deixes corromper. Fiel no Evangelho de Cristo. Olha aqui a instrução aos ricos deste mundo. Exorta-os que não sejam orgulhosos, nem ponham a esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que nos provê de tudo com abundância, para que nos alegremos, que façam o bem, se enriqueçam com belas obras, sejam pródigos, capazes de partilhar. Estarão assim acumulando para si mesmos um belo tesouro para o futuro, a fim de obterem a verdadeira vida. Timóteo, guarda o depósito. Que depósito que é esse? O depósito da fé, o depósito da palavra, do Evangelho, o depósito da sã doutrina. Timóteo, guarda o depósito. Não é guardar no sentido de trancar, esconder, é no sentido de conservar, e de guardar no sentido de vigiar, de vigilância. Guarda o depósito, evita o palavreado vão e ímpio e as contradições de uma falsa ciência, a falsa ciência da gnose, pois alguns, professando-a, se desviaram da fé. A graça esteja convosco. Acabando. Gostaram da carta primeira de São Paulo a Timóteo? É intrigante, não é? É bonita, validíssima para os dias de hoje. Não perde a função. Que belas instruções a qualquer um que seja pastor de uma comunidade, não é? Para zelar, para instruir, para orientar, não é? A comunidade de fé. Vamos ficar de pé. Nossa próxima catequese como pároco está marcada para o dia 8 de junho. Então está perto, não está longe. Dia 8 de junho. Eu gostaria que nós lêssemos a segunda a Timóteo e também a carta a Tito. Vocês viram que são bem curtinhas, tá bom? Segunda carta, São Paulo a Timóteo, e a carta a Tito. Leia em casa, medite, traga a sua Bíblia e a gente vai conversando aqui, tá bom? Peçamos a intercessão de Nossa Senhora no término da nossa catequese de hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Lembrando que todas as nossas catequeses ficam gravadas no nosso canal YouTube da Paróquia Bom Jesus de Piraporinha. Então, se você quer ver de novo esta catequese e as outras anteriores, se inscreva no nosso canal YouTube, tá
bom? E acompanhe as nossas catequeses. Um abraço também a quem nos acompanhou de casa.